Damos início agora ao novo curso da Unidarma, Hipnose e Auto-Hipnose. Esse curso terá uma média de apresentações de 3 a 4 aulas, tá bom, gente? Por que 3 a 4? Porque vai depender do encaminhamento e talvez pode ser uma aula a mais, pode ser uma aula a menos, pode até chegar a 4, 5 aulas. Eu vou tentar apresentar o conteúdo, só que vocês já me conhecem e eu vou fazer isso sem afobação, tá? Então não vou ficar aqui olhando para o relógio, tem que falar tudo logo para dar tempo de falar as coisas. Veja só, eu não trabalho assim, então nós vamos fazer esse trabalho com muita calma, com muita tranquilidade, mesmo porque o mais importante aqui é que você, de fato, apreenda o conteúdo, aprenda e apreenda. Guarde com você o conteúdo e para que isso aconteça, eu tenho que falar as coisas com tranquilidade, de uma forma que todos gostam, afinal, é com muito carinho que eu faço isso para vocês, tá bom? Amo todos vocês que estão aqui, quero vocês muito bem e quero que vocês tirem o melhor proveito desse material, tá? Eu tenho certeza que vai ser um material incrível. Eu estou me demorando fazendo essa introdução porque realmente acredito nisso. Realmente acredito que isso vai trazer benefícios concretos para a sua vida, hipnose e auto-hipnose, tá? Para darmos introdução à nossa compreensão do curso de hipnose e auto-hipnose, a gente vai começar fazendo aquela clássica comparação, embora não seja exatamente a comparação mais adequada, mas igualar o nosso cérebro a um computador. Você aí na sua casa hoje, né? Século XXI, todos nós praticamente temos um computador em casa, ou quiçá um celular, que basicamente é também um computador de mão. Hoje em dia né? Um smartphone é um computador. Às vezes, num smartphone, você tem mais tecnologia, mais memória que um laptop. Hoje em dia é assim, né? Então, o cérebro pode ser, de uma forma muito básica, comparado a um computador, e nesse sentido, a sua mente é o software, tá? Então vamos lá, seu cérebro é o computador e a sua mente é o software. O que é o software? Software é o que, por exemplo, se você está com o computador ligado, você vai ter softwares para edição de texto, como o aplicativo do Word, por exemplo, para edição de planilhas, como Excel, e assim sucessivamente. Então você tem os softwares, que são os programas, né, os programas de computador. Então os programas de computador, os softwares, é a sua mente, é a parte não material da coisa. E o seu cérebro, com seus 100 bilhões de neurônios, hoje se fala em 4 trilhões de conexões sinápticas, até um tempo atrás era trilhões, agora já estão falando que são 4 trilhões, os novos avanços da neurologia já mostram isso, não são trilhões de sinapses, são 4 trilhões de sinapses. Então tudo isso é a parte do hardware, é a parte mecânica da coisa. Seu cérebro é uma estrutura muito gozada, né? Se a gente for analisar bem, é um pedaço de carne que pesa mais ou menos 1 quilo, um pouquinho mais do que 1 quilo. É uma esponja de carne com água e sal, ou seja, minerais dentro dele. Só que, por outro lado, é a estrutura mais complexa do universo conhecido. Essa que é a verdade. É muito interessante isso. A estrutura mais complexa do universo conhecido. E você veja que quando você compra um computador ou um celular, normalmente vem um manualzinho, né? O brasileiro não tem muita mania de ler manual. Nem todo mundo lê manual. Mas se você comprar qualquer equipamento eletrônico, vem lá o manual de instruções, ou se você não quer ler o manual de instruções, você acessa a internet, vê lá um tutorial, como, eu dei o exemplo, como usar o Word, por exemplo. Como é que eu faço? Todo mundo sabe usar o Word, é só ligar tal, mas como é que eu faço para formatar? Como é que eu faço para alinhar o texto? Como é que eu coloco um índice no documento do Word? Aí você acessa um tutorialzinho de internet, aí você vai aprender como usar. Muito bem. Aí eu pergunto para você, e o seu cérebro, hein? Onde é que está o manual ou o tutorialzinho de internet
para você aprender a utilizar o seu cérebro? Não tem. Essa, infelizmente, não tem. Esse curso, hipnose e auto-hipnose, é um pouco disso. É um tutorial para você aprender a utilizar o seu cérebro, o hardware, a sua mente, o software. Usar de forma mais inteligente, mais prática, para que você colha benefícios. Eu citei e volto a citar pela terceira vez o exemplo do documento Word, do software Word, do Windows, e a maioria das pessoas usa o básico, né? Eu abro a tela do Word e eu começo a digitar o texto. Só que se você fizer, por exemplo, um curso tutorial de Word, você vai ver que tem tantas funções, tantas possibilidades, que o seu negócio, você antigamente falava, só falta falar, pois o Word fala, né? Talvez você nem saiba disso, ele tem lá o simulador de voz, você pode pedir para ele ler um texto, você pode ditar o texto, ele vai escrever para você pode com ele, com alguns comandos, você transforma o seu texto num e-book na hora, num livro, por exemplo, tem muitas funções. Mas a gente só sabe o básico, né? Porque a gente não estudou, não fez um tutorial, não fez um curso como é que eu utilizo o Word. Mas eu garanto para você, aliás, é um bom investimento, né? Na internet você tem vários tutoriais, como é que faz para digitar um texto no Word. Faça um curso completo, da aula 1 até a aula 10 ou até a aula 20. Você vai se surpreender com os recursos disponíveis num software simples como esse, um editor de texto. Tem muita coisa que você nem imagina. Agora, estou falando de um software. Imagine o seu cérebro com seus 4 trilhões de conexões sinápticas. Gente, o que é 4 trilhões? Você já pensou nesse número? Ó, você tem 1 milhão, aí você tem o bilhão, que é milhão de vezes o milhão, aí você tem o trilhão, que é milhões de vezes o bilhão, e aí você tem o 4 trilhão. É um número que precisaria exponenciar, né? É um número muito grande. E você, essa complexidade toda. E o que a gente vai fazer aqui, obviamente, com muita humildade e com muita modéstia, nós não vamos conseguir abarcar num curso de hipnose e auto-hipnose todas as possibilidades da mente. Isso aí, esquece, né? Isso aí vai precisar, de acordo com os nossos irmãos espíritas, muitas encarnações para você ter acesso a todo o potencial do cérebro. Mas, pelo menos, a gente não vai ficar no amadorismo. A gente já vai conseguir manipular esse software, a nossa mente, de uma forma mais profissional, né? mais proveitosa para todos nós. E olha, engana-se quem acha que não pode ser hipnotizado, viu? Todas as pessoas são hipnotizadas. O que acontece normalmente, existem vários tipos de hipnose. Eu ainda nem comecei o curso, mas essa introdução é legal fazer. Existe a hipnose ericksoniana, por exemplo, que é uma hipnose por metáforas. Existe a reprogramação mental, que é aquilo que normalmente eu faço, com repetições. Existe a hipnose de palco. A hipnose de palco é aquela que a gente vê na televisão. É um tipo de hipnose. São vários tipos de hipnose. Fica tranquilo, você vai aprender tudo. Só estou fazendo essa introdução para explicar o que eu quero dizer aqui, que todos podem ser hipnotizados. Na hipnose de palco, eu no passado já fiz hipnose de palco. Eu dava cursos presenciais, tal. Aquela história de fazer a pessoa sentar na cadeira, agora você está colado na cadeira, não consegue levantar, agora você vai morder a cebola, achar que é uma maçã, tal, etc. Isso é simples de ser feito, não tem mistério nenhum. Mas nessa hipnose de palco, quando você está frente a um grupo de 10, 20, 100, 1000 pessoas, não importa o tamanho, você, antes de chamar aqueles voluntários para vir na frente para você fazer a hipnose de palco, você vai fazer um teste para ver quem é mais suscetível. Ou seja, quem está mais predisposto a entrar no transe de palco. Porque nem todos vão estar. Como eu disse, todos são hipnotizáveis. Mas a técnica de hipnose pode ser diferente de pessoa para pessoa. Na hipnose de palco, normalmente a gente começa assim, se você um dia for fazer hipnose de palco.
Todos vocês fiquem de pé. Aí todo mundo fica de pé. Agora, juntem as mãos, levante o braço para o alto. Aí todo mundo junta as mãos, levanta para o alto. Aí você fala assim, eu vou contar de 1 até 3, e a sua mão vai ficar completamente colada. 1, sua mão está colada. 2, você tenta soltar a mão e não consegue. 3, tenta soltar a mão e não consegue. Então você vai ver algumas pessoas lá fazendo aquela força, não consegue sair, e outras meio que soltam a mão. Eu pergunto, quem é que você vai chamar para ir lá na frente? É lógico, aquela pessoa que você já percebeu que ela é bastante suscetível, que ela está tendo dificuldade. Você, fulano, vem cá, ciclano, vem cá. Aí você chama uns 10 ali, que foram aqueles que no testezinho inicial, pode ser, isso é um dos testes, pode ser qualquer teste, tá? Então, no teste passou. Aí você sabe que aquela pessoa é mais hipnotizável, você vai chamar para o palco, aí continua, aí agora morde a cebola, acho que é a maçã, coloca uma agulha, não vai sentir dor, vai ficar colado, você vai contar até 10, vai esquecer que o número 5 existe, vai esquecer o seu nome, aí faz aquele circo todo, que na verdade não tem finalidade terapêutica nenhuma. É interessante porque mostra os potenciais da mente, mas finalidade mesmo não tem muita. Então, até mesmo por isso que eu abandonei a prática de hipnose de palco, porque meu serviço aqui é transformar a vida das pessoas, não fazer você morder uma cebola achando que é maçã. Eu pergunto, qual a validade de transformação disso na sua vida? Né? O que isso muda no seu destino? Nada. Né? Então, eu meio que fui deixando essas práticas de lado. Era divertido quando era mais jovem, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, tinha o ego, né, me sentia mais poderoso ali frente às pessoas, o pessoal aplaudia, ficava... Mas hoje eu não preciso mais disso, né, gente? Eu cresci, amadureci, então hoje eu pratico a hipnose que realmente vai causar um impacto de transformação na sua vida, que realmente vai fazer com que você alcance seus objetivos, que é o que eu quero, né? Como eu disse no começo, eu amo você, quero te ver bem, quero ver você bem-sucedido, então vamos aplicar técnicas que funcionem. Você vai aprender tudo aqui, fique tranquilo. Na verdade, já está aprendendo, na hipnose de palco não tem muito mistério, é basicamente isso. Você pega as pessoas mais sugestionáveis, depois já era. E qualquer sugestão ela aceita, porque ele é bem sugestionável, tá? Mas são várias as técnicas utilizadas, isso é o que você precisa entender nesse prefácio. Não existe uma técnica. Então, e aquele sujeito que abriu a mão facilmente e não foi chamado para ir lá na frente? Muito bem, a hipnose de palco não funciona para ele, mas outra hipnose vai funcionar. A reprogramação mental, por exemplo. A reprogramação mental, na verdade, eu não sei se você já se perguntou isso algum dia, mas por que eu uso reprogramação mental? Por que eu trabalho bastante com reprogramação mental? Porque a minha experiência mostrou que de todas as técnicas de hipnose é a mais efetiva. E é a que mais alcança um número maior de pessoas. Anote isso no seu caderninho, você tem que saber disso também. A reprogramação mental, ou seja, a repetição constante, monótona e repetitiva de frases, isso é reprogramação mental, tá? Se você quiser, anote, escreve no seu caderninho. O que é reprogramação mental? Repetição constante, monótona e repetitiva de uma determinada frase. Está reprogramando a sua mente, repetindo, 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 repetindo. Lá, aqui na Unidarma, né? Nós temos o Gaspar agora. Você programa para ele repetir em 1 minuto, 2 minutos, 3, 10 minutos. Então você coloca aquela frase, continua trabalhando, vai faxinar a casa, vai lavar a louça, vai, sei lá, fazer sua atividade física, se você tem uma academia, um peso aí na sua própria casa, vai fazer o que você quiser. E deixa o Gaspar repetindo. Essa repetição constante, monótona e repetitiva vai ajudar você. Ou você, mesmo trabalhando na internet, você está montando um texto, você está navegando no Facebook, fazendo qualquer coisa, deixa o Gaspar lá, ele vai falando, reprogramando a sua mente. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele fala uma vez, fala 2, fala 10, fala 100, deixa eu falar. Então eu percebi isso. Eu sempre tive como objetivo assim, como é que eu posso fazer para atingir o maior número de pessoas, o número mais
cada vez mais crescente de pessoas. Porque é óbvio, esse é o meu objetivo. Você, por exemplo, abre aí na sua cidade uma franquia do McDonald's, por exemplo. Não estou fazendo propaganda não, viu, gente? Aliás, acho que você nem deve comer... Se você vai comer no McDonald's, uma vez ou outra só, não exagera. Mas você abre uma franquia do McDonald's. Aí eu pergunto, você quer que a sua franquia lá, a sua loja de lanche, atenda poucas pessoas, ou muitas pessoas, ou um número enorme de pessoas? Fala, pô, Cris, quanto mais melhor, né? Eu abri a loja para arrebentar, né? Então, quanto mais gente, melhor. Então, para que eu ia ficar desenvolvendo uma técnica como a hipnose de palco que atinge um número pequeno de pessoas? A reprogramação mental atinge um número muito maior de pessoas e é muito mais efetivo. Então, para finalizar esse tópico, são várias as técnicas de hipnose possível. Todas as pessoas são hipnotizáveis. Se você não é hipnotizável com uma técnica, fica tranquilo, tem outras e outras e outras técnicas e a criatividade não acaba. Quem sabe no decorrer desse curso, você mesmo vai inventar uma outra técnica de hipnose, que depois você pode até apresentar para a gente, porque a criatividade humana é incrível, né? Você pode inventar a sua própria técnica, não tem problema. E a linguagem utilizada na hipnose também é variada. Então você pode escrever no seu caderno assim, são várias técnicas e a linguagem também são várias linguagens. Como assim linguagem? Você pode ter na hipnose uma linguagem mais autoritária, mais paternal. Quando se faz hipnose de palco, se usa muito a linguagem autoritária. Eu falo assim para as pessoas, você tenta levantar da cadeira e não consegue. Faz força para levantar da cadeira e não consegue. Está grudado na cadeira agora. Tenta levantar da cadeira e não consegue. Tenta levantar e não consegue, não consegue. Aí estou tendo aquela voz paternal, autoritária. Mas você pode ter uma linguagem mais amorosa, mais maternal. Aqui você sabe, a reprogramação mental, ela é uma linguagem mais amorosa, mais maternal. Eu digo para você assim, numa reprogramação mental, sua vida está prosperando em todos os sentidos agora, nesse momento. Sua habilidade de controlar e administrar o seu próprio dinheiro está cada vez mais excelente. Ora, eu estou falando isso de uma forma amorosa, carinhosa. É um jeito de se fazer também, né? Tem gente que gosta mais da voz mais paternal, outros vão preferir a voz mais maternal, e assim sucessivamente, né? Aí nós vamos ter também aquela hipnose que é mais direta, são frases mais concretas, são frases mais curtas, frases mais pontuais. Recentemente eu coloquei na Unidharma a palestra O Código Eu Sou. Eu deixei a palestra 1 disponível para todo mundo no YouTube e a palestra 2 para todo mundo. Então a linguagem mais direta ela é mais curta. Eu sou luz. Eu sou amor, eu sou prosperidade, uma coisa mais pontual. Pode ser uma linguagem indireta, falei da linguagem direta, linguagem indireta. Por exemplo, eu citei que um dos tipos de hipnose é a hipnose ericksoniana. Milton Erickson, daí o nome ericksoniana, ele fazia a hipnose dele da seguinte forma, contando histórias. Então ele pedia para você, feche seus olhos, relaxe, visualize um céu limpo, muito, muito azul, aí gradualmente nuvens de chuva vão se aproximando, uma agradável chuva vai molhando o solo, e o solo vai umedecendo, e aquela semente, que são as suas ideias, vai germinando, vai florescendo. Eu vou contando uma historinha, metaforicamente. É uma linguagem direta. Eu posso, então, fazer a linguagem da hipnose de várias maneiras possíveis. Tem a linguagem colaborativa,
você está num estado de concentração, de transe, de relaxamento, eu digo assim, vamos juntos agora manifestar o seu pleno potencial. Nós percebemos agora, nesse momento, que cada vez mais você está ficando saudável, ou, sei lá, você está ficando com uma desenvoltura na fala. Eu vou estimular, como se fosse um coach, não no sentido de coach como a gente falou hoje, um treinador, né, do lado ali, estimulando o atleta, vamos juntos, eu estou com você, vai dar tudo certo. Isso também é uma forma de hipnose, muito utilizada pelas religiões, por ministros de religião, tá? Então são várias as linguagens possíveis e imagináveis, várias técnicas e várias linguagens, tá certo? Deixa eu só fazer uma pausa breve aqui, o pessoal está dando boa noite, né? O Israel, a Rosângela, a Sofia, a Sandra, a Célia, o Luiz, a Patrícia, que está perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Obrigado aí, Sofia, pela ajuda aí no suporte também, tá certo? Eu vou vendo eventualmente aqui, para não perder o fio da meada aqui do nosso raciocínio, tá bom, gente? Então, essa é uma breve introdução. Agora, para você entender o que é de fato a hipnose, é muito importante você entender o que não é a hipnose. Tá? O que não é. Porque se você entender o que não é a hipnose, você vai ter muito mais condições de acertar o caminho. De fazer a coisa do jeito certo. Você, por exemplo, está indo por uma estrada e eu falo, olha, não vá pela esquerda ali, que é uma estrada que vai dar num beco sem saída. Bom, você já sabe para onde não ir, então agora te resta ir para a direita, para o centro, para algum outro lugar. Ali você já sabe que não vai funcionar. Né? Então, o que não é a hipnose? Anote aí no seu caderninho. Hipnose não é, e grife bem a palavra não é. Hipnose não é sonho. Ou não é você estar dormindo. Embora a palavra hipnose venha do grego, hipnos, sono. Por que deu-se o nome de hipnose para essa técnica? Porque normalmente, quando a pessoa está em transe, quando ela está hipnotizada, ela parece que está dormindo. Mas veja só, meu amigo, minha amiga, só parece, tá bom? Não é que de fato esteja. Então, tanto é que a hipnose não é você estar dormindo, porque se você colocar, por exemplo, um eletroencefalograma numa pessoa e colocar ela em transe, você vai perceber que as frequências neurais, frequências cerebrais dessa pessoa é inversamente oposta de uma pessoa que está, por exemplo, num estado de coma. Num estado de coma, aí sim a pessoa está dormindo. Então você tem, num extremo, o estado de coma, no meio do caminho, a nossa consciência comum, estar aqui acordado, e do outro extremo, você tem a hipnose. Tá? Então a hipnose é o contrário de dormir, é um estado de hiperlucidez. Só que com a atenção muito focada, uma atenção intensa, uma atenção tão forte num determinado ponto, numa determinada situação, que você acaba excluindo os outros eventos ali do meio. Né? É como se passa alguém ali, você nem percebe, você está totalmente focado naquilo. Então não é dormir, é um estado de hiperconcentração. Tá? Então, hipnose não é sono, embora o nome hipnos seja sono. Hipnose também não é ter poder sobre alguém. Às vezes as pessoas falam, eu vou fazer esse curso de hipnose com o Cris Almeida, vai que ele me hipnotiza, depois ele manda eu, sei lá, pular da janela aqui do meu apartamento, cair lá embaixo, vou fazer isso não. Não, hipnose, você não tem poder sobre ninguém. Daqui a pouco você vai entender que toda hipnose é uma auto-hipnose. Exige o seu consentimento, a sua aprovação.
Então, é o contrário do que a gente vê no filme. Claro, o Hollywood vai ter que romantizar, né, pessoal? Senão não dá história, né? Como é que a gente vai contar uma história bacana se não dá uma maquiada na coisa? Mas não existe essa história. O sujeito está hipnotizado pelo fulano, ou como às vezes as pessoas perguntam, e se eu for hipnotizado e não voltar? Você não volta porque você não vai a lugar nenhum, você continua aí, né? Se cessa o estímulo, cessa a hipnose. Não tem como, tá bom? Então não tem essa... Isso é bobagem, isso é conto da carochinha de Hollywood. Você só é hipnotizado ou só acata um condicionamento hipnótico quando isto também é sua vontade. Se eu falo para você fazer algo contra a sua ética, por exemplo, você vai sair na rua e vai tirar a roupa, ficar pelado lá fora e gritando Lula livre, por exemplo. Você fala, não, isso eu não posso fazer, pelo amor de Deus, não vou fazer uma coisa dessa. Então, se vai contra a sua ética, se vai contra os seus princípios, eu posso hipnotizar você, mas na hora você vai ter a resistência, falar, não, eu não vou fazer isso, porque isso aí está contra totalmente os meus princípios, tá bom? Então, isso também não é hipnose. Hipnose também não é um sinal de debilidade mental, ao contrário do que muita gente pensa. Eu percebia isso muito quando dava os cursos presenciais. Às vezes a pessoa resistia assim, né? Firme, fazia de tudo para não ser hipnotizada, porque na cabeça dela, ela tinha medo assim sei lá, de parecer bobo, né? Quando o hipnólogo te chama lá na frente, aí você fica hipnotizado, o que os outros vão falar, vão achar assim que eu tenho a cabeça fraca, lá tá me hipnotizando. Gente, nada disso, é o contrário. Eu vou até dizer uma coisa, se desculpe, que talvez você fale assim, já falou para alguém, eu tenho dificuldade de ser hipnotizado. As pessoas de cabeça fraca têm mais dificuldade de ser hipnotizado, porque hipnose é um estado de concentração. Você está entendendo? Fica tranquilo, se você passou por isso, a gente vai corrigir todas essas coisas. Mas o contrário me preocupa muito mais. Aliás, você deveria se preocupar muito mais. Quando você é facilmente hipnotizável, isso está dizendo o seguinte, que você é uma pessoa que tem boa capacidade de se concentrar. Sua cabeça é boa para isso. Você tem foco, você tem concentração. Agora, se você não se concentra, se você é muito disperso, a mente muito hiperativa, ou você está muito cansado, aí você não consegue ser hipnotizado. Tá vendo? Como são os mitos, né? Tudo isso é mito. Coisa que a gente aprende e aprendeu errado. Continue anotando no seu caderno. Hipnose também não é um fenômeno psicológico. Apenas. É também um fenômeno biológico. Tá? Essa é a coisa mais fácil de provar. Porque se você colocar uma pessoa numa medição de um eletroencefalograma, ela está no estado de consciência, ou estado de vigília, você vai perceber uma determinada frequência cerebral, ela em hipnose, o cérebro dela se altera. Já é outra frequência. Então, você podia falar, isso é uma coisa psicológica, uma coisa da cabeça da pessoa, por isso que ela é hipnotizada. É da cabeça? É mental? Sim, mas é também um fenômeno biológico. E além de ser um fenômeno biológico, vai produzir, enquanto você está em hipnose, a liberação de hormônios calmantes no seu corpo, as endorfinas, e isso vai trazer muitos benefícios para o seu corpo, né? Aliviar o estresse, aliviar a ansiedade. Eu já disse isso no passado, né? Toda a reprogramação mental, além do benefício primário da programação, por exemplo, você comprou uma reprogramação mental para parar de fumar, ou uma reprogramação mental para emagrecer, ou uma reprogramação mental para sair da depressão, ou uma reprogramação mental para, sei lá, qualquer assunto, X.
além do benefício de fato, você vai ter uma descarga de endorfinas no seu corpo, enquanto está ouvindo a reprogramação mental, e isso vai aliviar o seu estresse, vai aliviar a sua ansiedade. É muito legal isso. O áudio por si só é extremamente terapêutico, tá? Hipnose não é isso, hipnose não é aquilo, hipnose é não sei mais o quê. O que mais, Cris? Hipnose também não é um tratamento em si. Isso muitas pessoas confundem. Cris, eu quero fazer um tratamento de hipnose. Quantas vezes, nesses mais de 20 anos que eu atendo, eu converso com as pessoas, elas falam, Cris, eu quero fazer um tratamento de hipnose. Não. O estado hipnótico vai criar um espaço mental para um tratamento. Certo? Para um tratamento. Os tratamentos são realizados mediante a hipnose. Por exemplo, você vai fazer um tratamento para mudança de hábitos. Então você faz o tratamento para mudança de hábitos e a hipnose vai ser apenas uma ferramenta para te ajudar nisso. Ou você vai fazer um tratamento para buscar determinadas memórias. Ou pegar outra coisa fora do ramo psicoterapêutico. Você vai no dentista. Ele pode usar a hipnose para fazer o tratamento dentário, ou mesmo sabe-se de cirurgias que são feitas com o uso de hipnose. Então, a hipnose é uma técnica, é uma ferramenta que pode ajudar o profissional a desenvolver outros procedimentos terapêuticos, mas não é o tratamento em si. E ao contrário do que muita pessoa possa pensar também, hipnose não é uma panaceia. Panaceia, eu aprendi essa palavra quando era criança, eu fiquei fascinado, achei uma palavra tão bonita. Eu vi a primeira vez, quando era criança existia, eu não sei se vocês vão saber disso, porque eu não sei se era restrito ali para o meu universo, eu frequentava muito a biblioteca quando era criança, mas tinha Manual da Juventude. Alguém já leu o Manual da Juventude? Isso é coisa antiga, viu, gente? Muito antiga. E era um livrão assim, eu vi a palavra panaceia, fiquei apaixonado por essa palavra. Panaceia é a cura de todos os males. É a solução para todos os problemas. Não. Hipnose não é uma panaceia. Tem coisas que a hipnose vai ser muito útil, mas não vai servir para tudo. A gente tem que ter essa humildade também, tá? E como eu já disse, não é um método em si, não é uma terapêutica em si, é uma ferramenta. E como ferramenta, ela não é um fim. Tá? Ela é um meio para você conseguir aquilo que quer. Não tem essa história assim, eu estou com vontade de fazer hipnose. É para quê? Qual o objetivo? Tá? Então, a hipnose pela hipnose não serve para nada. Eu vou fazer hipnose porque eu quero superar minha procrastinação. Quero ser uma pessoa ativa. O que tem que ser feito, eu faço agora. Muito bem. Então, você usa a hipnose como um meio para superar a procrastinação. Ninguém vai fazer hipnose porque eu estou com vontade de fazer hipnose. Isso não existe, tá? Muito bem. Agora eu vou passar para vocês uma informação surpreendente para alguns. Porque eu disse até agora o que não é a hipnose. Vamos então entender o que é a hipnose. Agora no seu caderno você escreve bem bonito o que é a hipnose. E a verdade surpreendente é o seguinte: você já foi hipnotizado e provavelmente não sabia. Muitas pessoas é assim. Hoje mesmo, possivelmente você já foi hipnotizado. Quando você está dirigindo um carro, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Tenho certeza que aqui muitos podem dar o depoimento. Dirigindo um carro, aí você começa a pensar alguma coisa, eu tenho que fazer isso, eu vou gravar um vídeo, hoje à noite eu vou dar aula lá do curso de hipnose e tal. Aí quando você vê, você já chegou em casa. Aí você, mas eu vim, qual rua que eu vim? Ou se você tentar lembrar, o que você fez enquanto dirigia? Você nem reparou, você simplesmente foi dirigindo.
Você estava em hipnose. É um comportamento condicionado já tão enraizado em você, que é o seu subconsciente já que está dirigindo o carro. Quando você vê televisão, a mesma coisa. Você sabe que aquilo é uma encenação. Quem foi aqui assistir, por exemplo, Avengers, Ultimato, né? o Vingadores? Agora eu posso falar spoiler, porque já bastante gente já assistiu, né? Lá no final, o Homem de Ferro morre. Aí o pessoal lá do cinema, todo mundo chorando. Ai, o Homem de Ferro morreu, ele era tão coitadinho do Sr. Stark. Todo mundo lá chorando. Você sabe que é uma encenação. Sabe que o sujeito está ganhando lá os milhões e milhões e milhões de dólares dele, que ele não cobra barato, não. Né? Ainda mais toda essa saga durante 10 anos fazendo o personagem, né? O cara tá nadando no dinheiro, na mansão dele lá em Beverly Hills e tudo mais, tá feliz da vida, mas a gente aqui tá chorando. Você sabe? Mas o que aconteceu? Você foi hipnotizado. Ou alguém achou que ele morreu de verdade? Não, mas Cris, tá certo, é uma encenação. Mas na hora você é hipnotizado. Por isso que chora. Senão não chorava. Eu falei para você, você já foi hipnotizado. Você já entrou num cenário, já entrou numa situação e você começou a foco naquela história, por exemplo, você estava ali. Esqueceu do resto, esqueceu que ele está nadando nos milhões de dólares na mansão dele em Beverly Hills. Você só está ali. Você ignora a realidade externa. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Né? Então você já foi hipnotizado, tá vendo? Provei para você. Quando você está apaixonado, você não fica hipnotizado? Você é mais os adolescentes, né? Claro, a gente cresce, a gente se apaixona também, mas mais os adolescentes, aquelas paixões de matar, né? Que a pessoa se arrasta no chão, ela nem caminha mais, ela vai tateando assim no chão de tanto que está sofrendo, né? Porque o outro não quer saber da vida, e está sofrendo demais, porque o outro não liga, tal. A paixão é uma forma de hipnose, tanto é que diz o ditado que o amor é cego. Não é que o amor é cego, é que quando você está hipnotizado por alguém, no caso de uma paixão, você ignora as informações marginais, né? Só fica naquilo que você quer ver, é os olhos azuis, é aquela pessoa assim, 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 é aquilo que você quer ver, o resto não importa mais. Aí você não repara que a pessoa está usando drogas, ou que a pessoa é braço curto, não gosta de trabalhar, que a pessoa não quer nada da vida. Você só está hipnotizado por aquilo que você quer ver da pessoa e ignora todo o resto. Então a paixão é uma forma de estar hipnotizado. Né? Política. Ei, meu Deus, quantas vezes, né? Como a Sofia está falando, descobre os defeitos depois que a hipnose acaba, né, Sofia? Aí casou, assinou lá o papel, acabou a hipnose, agora vamos ver a realidade. Aí saiu do transe. A política é a mesma coisa. A pessoa encarna num determinado candidato de um partido X. Aqui eu não vou falar de política, tá, gente? Só estou dando exemplo. Isso aí acontece desde que a humanidade é a humanidade. O Hitler era assim, né? Tinha aquele séquito de devotos que ele falava, é assim, assado. Às vezes você tem com um político X, não vou falar o nome, todas as evidências de fraudes, todas as evidências de corrupção, todas as evidências de ladruagem, processo 1, 2 processos, 10, 100 processos, juízes, fóruns, tribunais, tudo falando que a pessoa, né? E aí, a própria pessoa, para reduzir a pena, confessa, não, de fato, eu cometi tal crime, mas não, o cara é honesto, né? Não, a pessoa está certa. Não, isso aí não existe. Por que essa resistência? A pessoa está hipnotizada pela ideologia. E aqui, eu não vou falar nome, viu, Sofia? Não vou falar nome, não. Não é o meu papel aqui. Mas é para você pensar, como é forte isso, quando você coloca aquilo na cabeça, por isso que a hipnose funciona,
Quando você coloca aquilo na cabeça, se não deshipnotizar, você continua com aquilo. Você não enxerga mais. Uma hipnose que eu fazia muito, quando eu trabalhava com hipnose de palco, eu gostava de fazer essa experiência porque eu achava realmente incrível. Duas coisas que eu gostava de fazer. Fazer a pessoa esquecer o próprio nome, é uma coisa muito fácil de fazer, e fazer ela esquecer um determinado número. Então, esquecer o próprio nome, está evidente. Então, a partir de agora, você não sabe mais o seu nome. Bom, primeiro a pessoa está em transe e tal, né? Agora, você esquece seu nome. Seu nome deu um branco. Quando você for falar o seu nome, vai dar um branco. Apenas um branco vai aparecer na sua cabeça. Como você chama? Tenta falar o seu nome, tenta falar o seu nome. E a pessoa, ela não consegue. Ou eu falo assim, a partir de agora, o número 5 não existe mais. O número 5 está indo embora, ele está subindo, está indo embora, está atravessando aquela montanha, ele foi embora, não existe mais. A partir de agora, esse número não existe mais. Conta de 1 até 10. E a pessoa conta 1, 2, 3, 4, 6, 7. E ela conta com convicção. E aí o pessoal dá a gargalhada, conta de novo. E ela, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ela esquece. E não percebe. O que é evidente. Claro, sai do estado de trânsito, tudo volta ao normal. Mas é muito forte isso. Vendedores, quantas vezes você não foi na loja, vou comprar só uma blusinha, aí você sai lá com a blusa, com o chapéu, com o sapato, com a calça, o vendedor me seduziu, é um eufemismo, né, falar que o vendedor seduziu. Você foi hipnotizado, na verdade, era um vendedor muito bom. Ou no supermercado, não, eu só vou no supermercado rapidinho, só vou precisar comprar um pacote de arroz. Ah, sim, um pacote de arroz e um vidro de óleo. Só. Não vou comprar mais nada hoje. Aí você vai no supermercado, volta com o carrinho cheio no carro, né? Porque você não aguenta nem pegar na cestinha, tem que ser o carrinho, e quando chega em casa, viu que não trouxe o arroz e nem o óleo. Você trouxe o doce, o chocolate, o sorvete, trouxe tudo, mas faltou. Aquilo que você foi comprar, você não trouxe. Quantas vezes isso não aconteceu? O que é isso? O que é isso que aconteceu, Cris? Hipnose. Eu fiz curso de marketing. No marketing se usa muito hipnose. Eu sou graduado em marketing também, para quem não sabe. Então, o marketing faz uso disso. Por meio de determinadas imagens, determinadas cores, determinadas frases. Você faz o que quiser com o cliente. Por isso que supermercado, você sempre gasta mais. Isso não é por acaso. Você acha que isso é por acaso? Você sabia que em supermercado, por exemplo, existe aroma em spray de pão fresco logo na entrada? Muitos supermercados fazem isso. Nem todos fazem, porque você talvez não reparou, mas muitos supermercados fazem. Tem um aromatizador, cheirinho de pão fresco, porque aí você entra no supermercado, sente aquele cheirinho e começa a dar fome. No marketing a gente sabe, quando você está com fome, você compra mais, você gasta mais. Tá entendendo? Então tudo isso é planejado. Olha, se você é dono de um mercadinho, já sabe. Compra spray de pão fresco. Onde é que eu arrumo isso? Tem para vender. Procura, você vai achar. Tem para vender. Então isso aí mas é um cheiro que está dando um curso de hipnose falando de cheiro. Escuta, e você acha que cheiro também não é hipnótico? Você sabe, por acaso, quantos milhões e milhões e milhões de euros, de dólares, as indústrias de perfume investem na arte de seduzir, ou seja, hipnotizar alguém pelo cheiro? Né? Tantas experiências que são feitas e tudo mais. Então, isso tudo é hipnose. Nas igrejas se usa muito hipnose. Não estou falando mal de igreja não, viu, gente? Acho que você tem que ter sua fé, sua religião, se você gosta, vá, continue praticando. Sou totalmente favorável a isso. Não sou contra, não. Estou apenas dizendo que é um fenômeno. Igrejas usam muito hipnose. A música, o sentimentalismo, velas ou luzes, todo aquele ambiente, e a entrega, e é Jesus e tal, e quando vê a pessoa, está totalmente entregue àquilo, né? Agora,
passa a oferta aí, passa o dízimo, tá tudo certo, né? E a pessoa se entrega, porque ela também foi hipnotizada por aquela situação, por aquele cenário, música, luzes, cores. Tá entendendo o que é hipnose? Por isso que eu falei do começo. O sujeito foi lá num cursinho de hipnose e não conseguiu fechar a mão dele. Ah, eu não sou hipnotizável. Meu amigo, não é hipnotizável? Ó, esse é irmão desse. Você está sendo hipnotizável o tempo todo. Talvez a técnica que está sendo aplicada com você não está te hipnotizando. Mas, de alguma forma, você vai ser hipnotizado. E um bom profissional vai saber fazer uso disso. Tá certo? Bom, isso é hipnose. Vamos trazer algumas definições para o nosso trabalho? Olha só. Como é que eu definiria a hipnose? Uma definição que eu já usei há muito tempo e continuo utilizando é essa. Hipnose é um processo constante, monótono e repetitivo com a atenção focada num ponto fixo. Isso você pode anotar no seu caderno, porque é uma das melhores definições que eu acho para a hipnose. É um processo constante, monótono e repetitivo com a atenção focada num ponto fixo. Então, a hipnose, eu posso pegar qualquer coisa. Deixa eu ver aqui na minha gaveta uma coisa legal que eu vou improvisar aqui para hipnotizar. Deixa eu ver. Bom, uma moeda. Essa moeda aqui é uma moeda antiga que eu guardo ela do ano do meu nascimento. Olha só que interessante. Por isso que ela está pretinha assim. Então, eu posso colocar um ponto fixo e eu falo para você, preste muita atenção nessa moeda. Muita atenção nessa moeda. Quanto mais você olha para essa moeda, mais relaxado você fica. Quanto mais o tempo passa, mais você olha para essa moeda, mais relaxado você fica. Sua respiração está muito relaxada agora, porque você está olhando muito para essa moeda. E quanto mais você olha para essa moeda, mais relaxado você fica. Você está vibrando em perfeita saúde. Seu corpo é saudável. Sua respiração é saudável. E quanto mais você olha para essa moeda, mais relaxado você fica. Ponto final, encerro o exemplo. Isso é só um exemplo. Percebeu a cadência? Isso é hipnose. Eu procuro me colocar de uma forma constante, monótona e repetitiva. Falando sempre a palavra mais. Percebeu a cadência? Sentiram isso, gente? Ó. Mais você olha essa moeda, mais você fica relaxado. Eu vou repetindo determinadas palavras. Isso também é muito utilizado, já vi muitas religiões, pastores usando isso, repetição da mesma palavra. Quando você repete, aquilo tem um fenômeno hipnótico muito grande. Aí você pega a Bíblia, e a Bíblia pode servir como um ponto focal. E você vai repetindo aquela palavra, Disse e repito, não estou criticando religião. Eu acho que todas as expressões de fé têm a sua validade, mas eu estou dizendo que é assim que é feito. Tá? Se um dia você quiser abrir uma religião, se você usar a hipnose, você vai ser muito bem sucedido, porque você vai conseguir atrair bastante a atenção das pessoas. Não cabe aqui o meu juízo moral quanto a isso. Cada um é livre para fazer o que quiser. Estou falando da técnica em si. Tá certo? E a técnica da hipnose, que é um processo constante, monótono e repetitivo, ela consiste basicamente em eliminar, ou se não consegue eliminar, pelo menos diminuir o seu lado crítico, o seu lado mais objetivo. Alguns autores colocam até o seguinte, que a hipnose é como se você tivesse ingerido álcool. Eu, graças a Deus, nunca fiquei alcoolizado. Você sabia disso, gente? Nunca fiquei alcoolizado, nunca bebi. Eu acho que na minha vida inteira, eu bebi 3 ou 4 copos de cerveja, se foi muito. Foi uma época
mais da juventude, que eu tentei experimentar com os amigos, tal, não gostei daquela porcaria e tudo mais, mas nunca bebi. Então, essa é uma falha da minha parte, eu não sei dizer para vocês como é que é estar alcoolizado, mas eu já vi muita gente alcoolizada. Inclusive, na minha infância, meu pai, ele bebia muito e ele era uma pessoa que eu via ele sempre alcoolizado. Então, muitos autores dizem que estado de hipnose, você fica com o corpo amortecido e o seu lado consciente, ele é bem reduzido, e aí você fica como se estivesse alcoolizado. O fato é que na hipnose, o foco da sua atenção, ele fica mais estreito. Por isso que a gente faz uso de recursos. Eu peguei a moeda, podia pegar qualquer coisa. Podia pegar, por exemplo, um giz, né? Eu tenho aqui uma lousa que eu marco os meus afazeres. Um dia eu vou dar uma aula na minha lousinha ali. Então, eu podia pegar um giz, olha para esse giz, preste atenção nesse giz. Eu crio um ponto, por quê? Porque eu estou querendo que você pare de prestar atenção nas outras coisas. Fique só prestando atenção no giz. E isso também pode ser feito com a voz. Eu posso, em vez de falar para você, fique olhando para o giz, ou fique olhando para a moeda, ou fique olhando para a caneta, ou olhe para os meus olhos, que é um jeito também de fazer hipnose, fique olhando para os meus olhos, é um jeito de fazer. Eu posso falar o seguinte, feche os seus olhos, relaxe, não é para fazer agora não, só estou explicando. Feche os seus olhos, concentre sua atenção na minha voz. Faça de conta que a minha voz brota do mais profundo de seu ser, num ponto entre suas duas orelhas. Atenção total na minha voz agora. Relaxe. Atenção total na minha fala. Relaxe. Você também está concentrado. Então, e é o caso, né? Nós temos aqui na Unidarma algumas pessoas que são cegas, deficientes visuais. Então, eles só ouvem o que nós estamos falando. Então, como é que eu vou fazer a hipnose falando para a pessoa olhar para a moeda se ela nem pode olhar, ela não tem a visão? Então, a hipnose pode ser feita só ouvindo, não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Tá? Então, a hipnose você vai focar a atenção o mais estreita possível. A consciência focal, ela fica mais intensa. Como é que eu sei que eu estou no estado de hipnose? Quando a minha consciência focal está ali, naquele ponto. Então, não adianta assim, eu vou fazer hipnose, e esse é um dos motivos que a gente pede para que você faça a hipnose, a reprogramação mental deitado, de olhos fechados, respirando. As pessoas não entendem isso. Mas eu posso fazer caminhando? Pode, não tem problema. Vai ajudar também, entendeu? Não atrapalha, só ajuda, certo? Não atrapalha, só ajuda. Eu vou pegar uma reprogramação mental, vou caminhar, ver os passarinhos, não tem problema, só ajuda. Mas se você quiser a hipnose mesmo, no sentido estrito da palavra, você vai fechar os olhos, vai estar sentado, deitado, vai se concentrar só naquilo e mais nada. O efeito é muito maior. Então do outro jeito eu perdi meu tempo, não funciona? Não disse isso. Todo tipo de sugestão é bom, né? Todo tipo de sugestão positiva é bom. Eu te encontro na rua e falo, bom dia! Aí, só dei um sorriso e falei, bom dia. Isso já ajudou, já melhorou o seu dia. Não é assim? Um simples bom dia já melhora o meu dia. Então, se eu ouvir palavras positivas, isso vai me fazer bem. Agora, se eu quero a hipnose de fato, hipnose mesmo, no sentido estrito, eu tenho que fechar os olhos, estar totalmente concentrado naquilo. Aí eu estou fazendo a hipnose de fato, não apenas o positivismo. Tá? Porque nesse estado de atenção focada, e continuo na definição do que é hipnose, nesse estado de atenção focada, as sugestões entram direto no seu subconsciente. Eu não fiz essa distinção no início, por achar que ela é bastante primária, vocês já devem ter ouvido falar isso 1 milhão de vezes, mas pode ser que alguém ainda não tenha ouvido essa distinção freudiana, quando Sigmund Freud distinguiu que a nossa mente tem a parte consciente, que seria a pontinha do iceberg. Iceberg é aquele pedação de gelo
que fica no oceanos, né? Tem até a história do como é que chama aquele navio lá? O Titanic, né? Bateu no iceberg. Então parecia só um pedacinho de gelo, mas lá embaixo é enorme. É muito grande por baixo. É uma pontinha em cima do oceano. E embaixo é muito grande. Então, a pontinha é o consciente. Você está aqui agora, acordado, consciente, me ouvindo. Aí eu falo assim para você, presta atenção, você está aqui me ouvindo ao vivo agora, ou quem está vendo a gravação também. Eu pergunto assim, qual é o nome da sua avó paterna? Responde aí para você mesmo, não precisa digitar no chat não, só responde em pensamento. Ah, minha avó paterna se chamava X. Ó, até agora você não estava pensando na sua avó paterna, ou estava? Não, não estava pensando. Aí eu pergunto para você, em que lugar você estava quando aprendeu a andar de bicicleta? A primeira vez que você caiu da bicicleta? A sua mente já te levou lá. Até agora você não estava pensando nisso. Mas bastou eu falar, essa memória se tornou consciente. Ela estava no subconsciente. Ela estava no armário da sua mente. Eu fiz a pergunta, tirou do armário, agora você está pensando nisso. Pô, o nome da minha avó, é quando eu aprendi a andar de bicicleta. Eu pergunto assim, onde é que você estava quando ocorreu aquela tragédia do 11 de setembro? Quando os terroristas lá islâmicos chocaram um avião contra o prédio, matando mais 4 mil e poucas pessoas, 4 mil e poucos americanos. Onde é que você estava quando você assistiu essa reportagem? Pô, eu estava em tal lugar. Estava no subconsciente. Aí eu falei, pronto, trouxe para o consciente. Então, quando você está em hipnose, a mensagem vai direto para ela não tem que passar no consciente e ir para o subconsciente, que é o que está acontecendo nessa aula. Você ouve as minhas palavras, entra no consciente, aí você concordo, não concordo, discordo, posso aceitar isso aí não é, eu não acho legal. Aí você concordou. Aí muito bem, você guarda isso na sua memória e vai ficando no seu subconsciente. Inconsciente e subconsciente aqui é a mesma coisa, tá? Inconsciente e subconsciente é a mesma coisa. Vai lá para o seu. Fica não consciente, fica abaixo do consciente, subconsciente, inconsciente. Eu pergunto, se tornou consciente. Então, aprender uma lição como essa, você primeiro absorve ela na consciência e depois vai adentrando, se você aceitar, se você concordar, vai entrando no seu subconsciente. Aí semana que vem eu pergunto, lembra do que não é hipnose? Aí você volta, traz para o consciente. Agora, se estamos num estado hipnótico, não tem o trânsito na consciência, é direto no subconsciente, fica lá armazenado. Aí você pergunta, mas qual a vantagem disso? Eu dei o exemplo para vocês agora. Quando você dirige o carro e nem lembrava, você está dirigindo pelo subconsciente, já está no piloto automático. Ou quando você anda de bicicleta hoje, você não tem que pensar, bom, eu tenho que segurar as duas mãos no guidão, tenho que pisar com o pé direito assim, o pé esquerdo assado, eu tenho que girar os pés com uma certa velocidade para manter. Você não fica pensando. Você sobe na bicicleta e anda, vai embora. No começo não, mas hoje você vai. Por quê? Porque o seu subconsciente é que está andando de bicicleta por você. Hábitos simples, como escovar o dente. Você fica pensando, bom, agora para escovar o dente, como é que é mesmo? Assim, eu vou colocar a pasta dental. Aí eu tenho que molhar a boca? Não, aí eu vou molhar a boca, tem que molhar a pasta também e tal. Aí é para cima, para baixo, deixa eu contar. 1, 2, 3. Você não fica com a consciência. Você pega lá e escova o dente. Tanto é que você até às vezes se pergunta, será que eu já escovei o dente ou não escovei ainda? Foi tão automático, né? Então, se você faz a hipnose, ela vai direto. Então, ela vai ter o mesmo peso de escovar o dente, de andar de bicicleta ou de dirigir carro. Você já vai direto para o subconsciente. Um novo hábito ou um novo comportamento que você tem na hipnose vai ter o mesmo peso. O mesmo peso, tá? O mesmo peso.
Bom, eu ainda vou avançar mais 5 minutos e depois a gente vai partir para o encerramento. Eu disse para você que você precisa querer, tá? O seu livre-arbítrio é respeitado em tudo. O seu livre-arbítrio, ele vai ser sempre respeitado na hipnose, tá? Você tem que querer. Você não precisa se preocupar tanto assim, por exemplo, quando você está ouvindo uma reprogramação mental. Ai, será que eu estou sendo hipnotizado? Será que eu não estou sendo hipnotizado? Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? O importante é que a sua vontade esteja alinhada com a hipnose. É isso que você tem que ter em mente. Não fique, porque se você ficar se perguntando, isso é ansiedade, e ansiedade é insegurança, e insegurança não te leva a lugar nenhum. Se você está se perguntando, será que vai dar certo essa hipnose? Esquece, para ali mesmo que não vai funcionar. Tá? O importante é que a sua vontade, o seu arbítrio esteja alinhado com a hipnose que você está fazendo. Vou dar um exemplo. Você faz hipnose para parar de fumar. Mas no fundo você não quer parar de fumar. Você está fazendo hipnose porque alguém da família falou que você tinha que parar de fumar, que era bom você não fumar, mas você não está muito afim, né, de parar de fumar. Então você está fazendo hipnose para quê? Tá? Você precisa necessariamente estar alinhado com aquilo que você quer. Aí funciona maravilhosamente bem, para tudo. Como a aluna ali está perguntando, a hipnose ajuda para o desbloqueio de traumas e memória esquecida? Se você quer isso, de fato, aí faz uma hipnose para isso, é possível. Porque às vezes a pessoa tem resistência. Ela faz o exercício da hipnose, mas ela está apegada demais àquela imagem, ou àquela informação, ou àquele hábito. Tá? Porque isso você tem que entender. Eu pedi mais 5 minutinhos para encerrar, porque eu não posso encerrar a aula de hoje sem você compreender o seguinte. Anote aí. Toda hipnose é auto-hipnose. Tá certo? Toda hipnose é auto-hipnose. Não tem jeito. Acontece aí dentro. Eu posso hipnotizar você aqui, eu pego a moeda, ou um pêndulo, sei lá, ou a minha palavra, ou olho dos meus olhos, ou fecho os olhos, concentro na minha voz. Eu estou aqui falando, mas se não acontecer aí dentro, se você não der o sim, a hipnose não existe. Tá? Então, toda a hipnose é, em última instância, auto-hipnose. Por isso que o curso se chama Hipnose e Auto-Hipnose. Porque lá no fundo, você quer. Aí a Sofia diz, mas no marketing não é, né? Mas quando você vê lá a propaganda do sorvete de chocolate, você não quer? Você não está afim? Ou por que você compra? Né? Ou quando você entra no supermercado e... vai esse exemplo mesmo, sorvete lá de chocolate da marca X. Aí você passa ali, você não quer. Não, eu estou de dieta, eu estou de regime, eu não vou comprar nada de doce, açúcar, ainda mais que sou nutricionista e tal. Aí quando você volta, você já está com o sorvetão lá no carrinho, né? Então, você, no fundo, você quer. Você fala que não quer, mas no fundo você quer. Tá? No fundo você quer. O perfume do pão ajuda. Então, toda hipnose é auto-hipnose. Ela acontece dentro de você. Agora, é uma técnica, né? Você tem que praticar. Eu vou, hoje na primeira aula, não, tá bom, gente? Hoje a primeira aula é só uma introdução. Primeira aula para você entender o que não é hipnose, o que é hipnose, tira misticismo e vamos entender daqui para frente como é que funciona isso. A aula 2, já vou começar a passar técnica para você. Mas você vai ter que praticar, senão nada acontece. A reprogramação mental que você compra e não ouve, não pode te ajudar, né? Como é que poderia? Eu comprei uma reprogramação mental, mas não ouvi, não fiz o exercício direito, não vai ter resultado. Você tem que praticar.
Tem uma história, para finalizar, ela é assim. Deus estava com um anjo guardião passeando pelo céu. Aí ele viu lá embaixo que estava chovendo, uma chuva muito forte. E tinha 2 carroceiros. Que, como a chuva era muito forte e o terreno não era muito bom, estava aquele lamaçal e as 2 carroças estavam atoladas. Aí Deus se aproximou com o anjo guardião mais perto para ver o que ele estava falando. O primeiro carroceiro tinha descido da carroça, estava com o burro lá na frente, empurrando a carroça, se sujando tudo de lama e chovendo, sujando de lama, e ele estava ralhando, blasfemando, reclamando, falando horrores, estava xingando o próprio Deus, né? Que Deus não me ajuda mesmo, que só desgraça na minha vida, tal, e falando horrores, blasfêmias, né? Blasfemar contra Deus a blasfêmia contra o Espírito Santo, as religiões ensinam, né? Não pode fazer isso. Mas aí o cara estava blasfemando, xingando Deus, xingando Raimundo e todo mundo, e empurrando lá a carroça para o burrinho lá tentar sair, se lameando todo. O outro carroceiro, na mesma situação, carroça atolada, chovendo, ele estava em cima da carroça. Meu Senhor, você é tão bom, me ajude, Senhor. Me ajude a sair desse atoleiro, eu não posso ficar aqui, eu tenho família para sustentar. Senhor, me salva desse momento, me tira desse atoleiro agora. E Deus falou assim, vamos ajudar aquele um ali. Aí o anjo falou, não, eu quero ajuda o que está blasfemando. E o anjo fala, mas Senhor, ele está blasfemando, o outro está orando. Pois é, esse aqui está blasfemando, mas ele está fazendo alguma coisa, ele está se esforçando. O outro quer que eu faça o trabalho inteiro sozinho. Esse aí eu não vou ajudar, não. Vou ajudar esse que está se esforçando. Moral da história. Deus ajuda quem se ajuda. E a hipnose ajuda quem se ajuda. Você tem que fazer a sua parte. Tá? Por que essa história é relevante? Porque eu comecei falando a aula de hoje comparando o seu cérebro com um computador. Não foi verdade? Na verdade, você é um biocomputador, biovida, biocomputador. Você é um computador vivo. No teclado desse seu computador, vou pegar aqui o teclado meu, no teclado do seu biocomputador, tem 2 teclas. A tecla PP e a tecla AP, tá? Nesse meu teclado aqui do Windows eu não tenho essas 2 teclas, mas no meu teclado do meu computador, pessoal, eu tenho a tecla PP e a tecla AP. A tecla PP é a tecla do pensamento positivo. A tecla do AP é a tecla da ação positiva. E eu disse para vocês que é passar o tutorialzinho, como usar a mente. Estamos já passando, você vai aprender muito mais nesse tutorial. Mas no tutorial escreva o seguinte, escreva no seu caderno. Só aperte a tecla PP depois de ter apertado a tecla AP. Tá? Só tenha o pensamento positivo se certificando de que você está tendo a ação positiva. Porque sem a ação positiva, se você não fizer a sua parte, se você não praticar, só o pensamento positivo não vai te levar a lugar nenhum. Tá bom, gente? Extrapolamos um pouquinho o nosso tempo de hoje. Eu gosto de fechar a nossa aula em 1 hora, mas agradeço aí a participação de todos vocês. Semana que vem a gente vai continuar. Aí eu vou passar para vocês técnica, aí vai começar a ficar bem legal. Eu recomendo que você assista essa aula de novo, tá bom? Você vai pegar conteúdos que talvez aí na primeira vez não pegou, é assim que funciona a coisa. Agradeço a participação de todos vocês, do Geraldo, Rosângela, Sandra, Sofia, o pessoal que escreveu lá em cima. Estou subindo aqui o chat, né? A Patrícia, o Luiz, o Donizete, a Célia, o Israel, todos vocês, amo todos vocês, viu, gente? Gosto muito da presença. A presença ao vivo aqui de vocês me inspira a dar o meu melhor e é muito bom, é muito bacana estar na sua companhia. E hoje é domingo, para mim é um prazer estar aqui, viu, gente? Estou aqui na minha casa, vocês são bem-vindos na minha casa, agradeço a oportunidade de poder ter entrado na sua casa também, tá?
e faço isso com prazer. Para mim não é trabalho, não. Para mim é uma satisfação. Estou conversando com pessoas que amo. Estou conversando com meus amigos. E é muito bom para mim estar aqui com vocês, tá? No mais, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço e que sua vida seja repleta de AP e depois de PP. E que ela seja não menos do que espetacular. Eu sou o Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida.